Ontem realizou-se o maior clássico de Minas Gerais no Brasil, em que o Cruzeiro, no seu Mineirão, recebeu o seu grande rival, o Atlético Mineiro. Foi um jogo em que as bancadas já tinham uma cor muito saudável, muitos torcedores foram ao estádio, ao Mineirão, para assistir ao clássico de Minas Gerais, a contar para o Campeonato Mineiro. E então o Cruzeiro e o Atlético, há uma grande rivalidade de já há muitos anos, e realmente um facto curioso que eu ouvi na televisão, na Premier, é que nos últimos 2 anos o Cruzeiro não perde com o Atlético Mineiro. Nos últimos 2 anos tivemos 7 jogos, 5 vitórias do maior de Minas, claro está, do Cruzeiro, e 2 empates no decorrer destes 2 últimos anos. Por isso, o Cruzeiro, neste clássico fervoroso, continua a ser o maior de Minas, não só dentro de campo, como fora das 4 linhas. Por isso, o Cruzeiro conseguiu mais uma vitória, é a única equipa invicta no Brasil, mas não quer dizer que este Cruzeiro, a imagem que passa, dá uma consistência para o futuro. Eu digo isto porquê? Porque no meu último vídeo eu disse que o Cruzeiro ia de mal a pior, mas vocês têm que perceber que o futebol não vive do passado, não vive do futuro e vive claramente do presente. O futebol é um desporto, o futebol é o momento. Eu posso criticar alguns aspectos de jogos anteriores, mas esses mesmos aspectos que eu critico, no jogo a seguir, podem ser aspectos já positivos. E vocês têm que compreender que quando eu critico um jogador pelo jogo passado, esse mesmo jogador pode fazer um bom jogo na semana a seguir. Por isso, aquilo que eu faço no meu canal é falar sobre o momento. E eu sei que no Brasil vocês costumam chamar o mimimi, há muita conversa, há muitas coisas que se dizem, porque depois na semana a seguir as coisas já são diferentes, mas isso é que é o futebol vive-se, é o momento, e eu aqui vou dando a minha opinião sobre aquilo que vejo nesse jogo que eu estou agora a falar para o vídeo no canal Joga Simples. O Cruzeiro, mais uma vitória, índices motivacionais estão lá em cima, o resultado é excelente, mas a exibição, há certos aspectos que eu não gosto e por isso dou a minha livre opinião neste canal. O Cruzeiro, Mano Menezes, começou com Rafael na baliza, Ezequiel do lado direito, Diogo Barbosa do lado esquerdo, Léo e Manuel fizeram a dupla de zagueiros, Hudson e Cabral atuaram à frente da linha defensiva como volantes, pivôs defensivos, e depois uma linha de 3 médios com alguma mobilidade entre Rafinha mais à direita, Tiago Neves e Arrascaeta. Na frente, Rafael Sobis, que é aquele centroavante que sai muito da sua posição, procura muita mobilidade e faz a permuta de posicionamento com aqueles 3 jogadores que compõem a linha de 3 médios. O Cruzeiro começa muito bem a partida. Eu começo por falar sobre os comportamentos e princípios de jogo referente ao modelo de jogo de Mano Menezes, mas claro que há uma nuance aqui a explicar, é que com a expulsão de Fred o jogo mudou, mas e mudou como? Mudou porque o Cruzeiro entra muito bem na partida, fazendo o golo através de Tiago Neves, que vou já falar à frente, e depois o Atlético consegue tomar conta do jogo, consegue ter mais bola nos momentos iniciais a seguir ao golo, consegue jogar em cima do meio campo do Cruzeiro. O Cruzeiro estava organizado defensivamente para fechar todos os espaços, todas as linhas e defender aquele 1-0 à espreita sempre do contra-ataque. Aos 25 minutos, Fred é expulso, é bem expulso. Fred sabe que Manuel está nas costas e abre o braço, agride Manuel e leva cartão vermelho. A partir desse momento,
o jogo mudou obrigatoriamente. Porquê? Porque o Atlético Mineiro já não pressionava tão alto e o Cruzeiro depois conseguia fazer o seu jogo, colocar em campo os seus comportamentos e princípios de jogo de Mano Menezes. E então, numa primeira fase de construção, eram os centrais que... os zagueiros Manuel e Léo, que tinham a primeira bola na primeira fase de construção do Cruzeiro, e depois Hudson e Cabral muito bem posicionados. Ou era Hudson que descia para buscar jogo, ou então eles invertiam os papéis e era depois Cabral que iria buscar jogo e Hudson depois movimentava-se para o lado contrário à bola. Isto depois não faziam o terceiro homem, eram os dois zagueiros que depois saíam para ou Hudson mais do lado direito ou Cabral do lado esquerdo pegar no jogo, e depois quando a bola chegava à segunda fase, principalmente nos corredores em que os comportamentos eram iguais, no lado esquerdo era Diogo Barbosa que dava a profundidade ao seu corredor, quando depois o médio desse lado fugia para o corredor mais interior. E reparem que ainda na primeira parte Diogo Barbosa a dar profundidade ao corredor. Reparem que Arrascaeta está num posicionamento onde deveria estar Sobis, e aqui há uma troca de posicionamento quando o Sobis vem atrás buscar jogo. E reparem, Rafinha também, que estava mais colado ao lado direito, aparece depois em zonas de finalização. Portanto, o lateral esquerdo, Diogo Barbosa, fazia aquele corredor. Do outro lado era Ezequiel que fazia quando o Rafinha vinha para dentro. Ezequiel subia menos, porquê? Porque o Cruzeiro dava mais ênfase ao lado esquerdo nas investidas de Diogo Barbosa. Depois, ou era Rafinha do lado direito que abria para dar a largura ao ataque do Cruzeiro. Do outro lado era certamente Tiago Neves, como podem ver na imagem. Tiago Neves estava colado à linha esquerda e era Diogo Barbosa o lateral que depois dava o apoio mais recuado. De reparar que Cabral e Hudson, os volantes, estiveram sempre muito bem posicionados. Não só havia dinâmica nos corredores, lado direito, lado esquerdo, como também era Arrascaeta no corredor central que depois criava o desequilíbrio, o jogador que procurava jogar entre linhas e que por vezes descia no seu corredor para pegar no jogo. Aqui Arrascaeta está muito recuado, vem buscar a bola, vem pegar no jogo. Reparem na diagonal de Ezequiel e Diogo Barbosa, que são os laterais que depois se projetam nos seus corredores, e mais uma vez Hudson e Cabral muito bem posicionados. Depois, à frente da linha, na diagonal dos laterais, vejam Rafael Sobis e Rafinha também embutidos no processo mais ofensivo. Depois, no último terço do terreno, continua a grande mobilidade da equipa de Mano Menezes. É assim que ele gosta de jogar. Ele gosta de troca de posicionamentos para fazer confusão, ou seja, confundir a organização defensiva do adversário. Neste exemplo vemos que é a Arrascaeta que faz uma diagonal de dentro para fora. A Arrascaeta vem buscar a bola ao corredor mais à esquerda, e depois reparem no envolvimento de Diogo Barbosa no último setor da sua equipa. E nesta imagem não dá para ver, mas eu vi na televisão e só consegui captar esta imagem, é que Tiago Neves vai depois estar numa situação mais recuada para fazer a cobertura no seu lado esquerdo. E claro que Sobis no seu posicionamento mais natural no corredor central na frente de ataque. Mas Sobis não jogava só, não é um jogador fixo, é um jogador que sai muito da posição, procura muita mobilidade como Mano Menezes gosta, e depois naquelas situações em que o Cruzeiro, quando descia as linhas para segurar, mas depois através de um roubo de bola ou de um erro do adversário, quando partia para o contra-ataque, vejam que Sobis nesta imagem já está no corredor do lado esquerdo, onde depois dá iniciativa para que Arrascaeta suba no seu corredor central, e Rafinha, claro está, mais à direita. Rafinha era um jogador que não procurava deambular de posições, havia uma maior liberdade entre Arrascaeta, Tiago Neves e Rafael Sobis. Era o trio que conseguia fazer tipo um moinho, ou seja, uma rotatividade de posicionamento, enquanto Rafinha ficava mais à direita. O Cruzeiro sem bola, havia fases em que o Cruzeiro pressionava em cima mais alto, porque
projetava poder roubar a bola ao adversário, mas era raro. Porquê? Porque Mano Menezes, no processo sem bola, prefere descer as suas linhas e defender muito o seu meio campo. Apesar que na pressão era Sóbis e Arrascaeta os primeiros a pressionarem, mas não subiam muito para além da sua linha defensiva, como podem ver. Eram os dois primeiros homens que faziam ali a basculação e pressionando, enquanto os restantes jogadores ficavam no seu meio campo bem fechadinhos. E isto, como é que o Cruzeiro se organizava? E quem já vê os meus vídeos há algum tempo sabe que o Cruzeiro defende em 4-4-2, uma linha de 4 de defesas, uma linha de 4 médios e 2 avançados. Como podem ver nesta imagem, o que é que acontece? Tiago Neves e Rafinha baixam nos seus corredores, formando uma linha de 4 com Hudson e Cabral. Na frente, Sóbis e Arrascaeta, e depois no setor mais recuado vamos ter os 4 homens da linha defensiva. Este foi o Cruzeiro frente ao seu grande rival Atlético Mineiro nos seus comportamentos dentro de campo. Apesar que houve aqui uma grande diferença, que foi a expulsão de Fred. Houve um jogo antes da expulsão aos 25 minutos e houve um jogo depois da expulsão aos 25 minutos. E agora vou passar para os meus comentários sobre o desenrolar do jogo. E aos 1 minuto e meio, foi mesmo no início do jogo, há uma jogada de envolvência no meio campo do Atlético Mineiro, em que depois Diogo Barbosa está na jogada, Arrascaeta depois vai conseguir ter bola, vai assistir Tiago Neves, e Tiago Neves, com o seu pé mais fraco, o pé direito, consegue fazer um remate, na minha opinião, fraco, e faz o primeiro gol do Cruzeiro, onde, na minha opinião, o goleiro do Atlético Mineiro tem culpas sobre este lance e certamente poderia ter feito melhor. O jogo, o Cruzeiro marca, o Atlético Mineiro vai para cima do Cruzeiro, consegue ter mais bola, consegue jogar no meio campo do Cruzeiro, chega mais rapidamente à baliza de Rafael, mas depois aos 25 minutos Fred, num lance com Manuel, ele sabe que Manuel está nas costas, abre o braço, agride, na minha opinião é uma agressão, agride Manuel e é expulso. A partir desse momento o jogo muda completamente, apesar que o Atlético com -1 espreitava sempre as suas oportunidades, mas o jogo muda. Porquê? Porque o Cruzeiro passa a definir a sua primeira fase de construção, o que facilita o jogo para Mano Menezes. Foi um jogo depois controlado até ao intervalo, em que o Cruzeiro está a ganhar por 1-0, e na segunda parte certamente Mano Menezes disse ao seu elenco, ao seu plantel, para respirar, controlar o jogo, porque o Cruzeiro estava a ganhar no Mineirão e o adversário, o rival, estava com -1 jogador. Reparei que no início da segunda parte o Cruzeiro foi menos intenso, mas continuava muito organizado no seu jogo com bola, nas suas rotinas ofensivas, e no jogo sem bola, organizado a fechar os espaços entre linhas, entre os 3 blocos, o bloco defensivo do meio campo e o bloco mais ofensivo. Aos 12 minutos sai Cabral e entra Lucas Silva. Apesar do Cruzeiro ter ganho contra o Atlético Mineiro, continuo a não gostar da prestação de Cabral, continua a ser um jogador muito lento na transição defensiva, não tem capacidade para fazer a recuperação como o Cruzeiro precisa. É um jogador lento, mesmo no passe Cabral não esteve bem, que é o seu ponto forte, e já tinha cartão amarelo. Lucas Silva entra para render Ariel Cabral. Aos 13 minutos há o golo do Cruzeiro, mais uma investida, deu aqui uma troca de posicionamentos, porque Rafinha passou para a esquerda e Tiago Neves veio para a direita. Há uma assistência de Tiago Neves e depois o uruguaio Arrascaeta faz um golão, um grande golo, um grande remate para o segundo golo do Cruzeiro. O Cruzeiro aí a jogar
contra o Atlético com menos um jogador, vai certamente respirar e controlar ainda mais o jogo. Aos 23 minutos sai Diogo Barbosa, entra Fabrício, continua a não perceber como é que Fabrício é a opção para este Cruzeiro. Não é que Fabrício esteve mal, mas claramente dá ali indícios individuais que não têm qualidade para jogar nesta equipa do Cruzeiro. Depois vai sair Rafinha e entra Ávila. Acho que esta substituição, na minha opinião, foi mal efetuada. Porquê? Porque depois Sobis vai para um corredor e Ávila fica na sua posição, que é centroavante, mas acho que Sobis deveria ter saído e Rafinha, que estava a fazer um bom jogo, deveria continuar dentro de campo, mas isso é somente a minha opinião. O tempo foi passando, ou seja, depois dos 25, 26 minutos, o tempo foi passando. À medida que o tempo avançava na partida, o Cruzeiro, houve ali um certo desleixo, o Cruzeiro diminuiu a intensidade, foi menos agressivo, perdia muitas mais bolas, era mais lento na transição defensiva, o que fez com que o Atlético Mineiro, com 10 jogadores, continuasse a procurar o seu golo de honra e conseguia depois, com alguma facilidade, chegar ao seu último terço, ao primeiro terço da equipa do Cruzeiro. Não gostei, os últimos 20 minutos do Cruzeiro foram maus e temos que dizer que a equipa, o 11, perdeu o seu discernimento. Porquê? Porque o resultado estava a 2-0, não houve agressividade, não houve intensidade e os jogadores queriam que o tempo passasse rapidamente para conquistar os 3 pontos. Até que aos 42 minutos há o golo do Atlético Mineiro. Rafael Moura ali passa por alguns jogadores do Cruzeiro através de ressaltos e depois vai aparecer Elias, que faz o golo de honra do Atlético Mineiro aos 42 minutos. O Cruzeiro vence este clássico de Minas Gerais, vence o Atlético Mineiro. Nos últimos 2 anos, 7 vitórias, nos últimos 2 anos, 7 jogos, 5 vitórias, 2 empates. Cada vez mais o Cruzeiro não tem qualquer equipa no estado de Minas Gerais que lhe faça frente no que toca aos duelos individuais. Isto porque o Atlético claramente vai ficar na primeira posição e o Cruzeiro está na segunda posição a 3 pontos do Atlético, à procura agora das meias finais a contar para este campeonato mineiro. Portanto, fiquei muito feliz com o resultado, fiquei muito feliz com o ambiente que encontramos todos no Mineirão. O Cruzeiro conseguiu ter uma entrada forte, marcou cedo, controlou o jogo, beneficiou da expulsão de Fred, fez um jogo pragmático, um pouco pragmático à equipa, à imagem de Mano Menezes, mas não gostei dos últimos 20 minutos. O Cruzeiro poderia ter feito melhor e vamos pensar agora nos próximos jogos, que esses sim são os mais importantes. Da minha parte, Botinha, espero que vocês tenham gostado desta mais uma análise do Cruzeirão cabuloso aqui no canal Joga Simples, e da minha parte, o meu muito obrigado.